Dando continuidade ao nosso curso, nessa aula 2, nós vamos tratar da questão da publicidade e da inexistência de publicidade na informatização judicial do processo. Nós vamos analisar o artigo 4º e o artigo 5º da Lei 11.419 e ver como a jurisprudência tem caminhado nesse sentido. Eu gostaria, para que nós possamos desenvolver todo o curso, que a obra do Guy Debord tenha sido lida, ou pelo menos alguma parte da obra do Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, porque para que nós possamos trabalhar com a ideia de publicidade, nós vamos ver que há uma polissemia na publicidade, no que diz respeito à informatização judicial. Ora, nós temos muita publicidade, ora, nós temos um espetáculo das cortes, isso me parece indiscutível, ora, nós temos inexistência de publicidade. E aí, além da polissemia, existe uma dicotomia entre a publicidade e a inexistência de publicidade, que nós vamos visualizar analisando o artigo 4º e analisando o artigo 5º. O que me chama a atenção é que hoje, quando eu estava preparando a aula, eu li alguns artigos sobre informatização judicial e o novo CPC. Tem vídeos também no YouTube sobre informatização judicial e o novo CPC. E algo que me chamou a atenção, me chamou muito a atenção, foi que em alguns artigos havia a afirmativa de que o novo Código de Processo Civil valorizava muito a informatização judicial. E, infelizmente, eu vou ter que discordar, com todo respeito a quem produziu os textos. Apesar de nós termos tido um processo legislativo democrático, e aí nós temos que valorizar o Código sempre, e não obstante a valorização pelo processo democrático, e não obstante pelas audiências públicas, nós temos um Código que foi editado na vigência de um regime democrático, diversamente do de 39, diversamente do de 73, nós temos efetivamente um Código de Processo Civil elaborado por juristas de primeira grandeza, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados. Porém, não houve inovação alguma em relação à informatização judicial, muito pelo contrário. Como nós vamos analisar hoje, em todos os momentos da parte geral, e aí eu deixo a execução à parte, a execução é um capítulo à parte que virá a ser tratado num novo curso, não é o nosso objetivo nesse curso, porque a execução demanda uma série de questões, né? E aí, efetivamente, nós teríamos assim um curso único, exclusivamente voltado para a execução, e aqui vale a pena um hiato. Eu sei que vocês já perceberam que eu gosto de um hiato. Se nós analisarmos o Código de Processo Civil na parte geral e analisarmos ele no processo de execução, nós podemos perceber que o processo de execução ele é muito mais bem elaborado do que a parte geral. Mas o que nos interessa agora, nesse momento, é trabalhar com a parte geral para que nós possamos resolver grandes problemas enfrentados pela advocacia. Como nós vimos no adendo da aula 1, nós temos um problema sério no que diz respeito à ideia de unificação do sistema pelo CNJ. Nós temos a ideia do PJE, que é um sistema que já nos causa muitos problemas, e esse sistema, na realidade, apesar dele ter uma interface idêntica de abertura, ele é um sistema que comporta vários sistemas dentro de um sistema. Bom, dito isso, nós começamos a trabalhar com o problema entre a publicidade e a inexistência de publicidade. Como vocês podem ter observado, o nosso curso tem um viés sociológico, e a partir do momento em que nós temos uma parte histórica e uma conjectura, uma informação e um conhecimento a partir da sociologia, nós podemos chegar a construções jurídicas para que essa grande dicotomia e essa polissemia da publicidade ela seja extirpada de nosso sistema. Então, analisemos da seguinte maneira. Primeiro, nós temos hoje, como é visível, uma espetacularização do Poder Judiciário. Aqui não vem um discurso panfletário, aqui não vem uma ideia, não interessa, não tem um discurso político. Essa é a grande questão para que não se pense que há um discurso político. O que há? Uma pesquisa que se produz há 15 anos, e essa pesquisa culmina com alguns momentos da nossa história jurídico-política que chega aos dias atuais de uma forma muito clara.
O que nós temos? Espetacularização do Poder Judiciário. Nós temos uma grande abertura do processo judicial, seja na fase do inquérito, seja na fase judicial, nós temos uma espetacularização das cortes, infelizmente. E por que eu digo infelizmente? Porque nós temos uma publicidade opressiva, ao mesmo ponto em que nós temos uma inexistência de publicidade na informatização judicial. Quando eu falo que nós temos uma publicidade opressiva, que nós temos um excesso de publicidade e em determinados momentos uma espetacularização, o que eu quero dizer com isso? Imaginemos, por exemplo, essas grandes demandas que estão sendo veiculadas pela mídia e difundidas pela rede social, pelas redes sociais. Nós temos os réus apresentados ao público de forma absolutamente transparente. Os senhores vão me dizer, sim, são corruptos, eles merecem ter essa exposição. Eu não entro nesse mérito. Eu não gosto de entrar nesse mérito. Eu não gosto de entrar na discussão político-partidária ou de ideologia. Na realidade, nós temos que analisar essa questão do excesso de publicidade, né? Porque a publicidade, se nós formos analisar, estudando os manuais de processo civil que nós temos, ela é polissêmica. Cada autor vai trabalhar a publicidade de uma forma diferente. E nós temos o excesso de publicidade, a inexistência de publicidade, dicotomia. Bom, nós temos o artigo 20 do Código de Processo Penal, por exemplo, que inibe essa publicidade excessiva que nós estamos visualizando hoje com os inquéritos, com as grandes operações, com grandes discussões. A própria TV Justiça, de uma certa forma, ao mesmo tempo em que ela traz para nós um grande conhecimento no que diz respeito ao direito e publiciza o julgamento das cortes, nós temos, por outro lado, uma inexistência de publicidade. Por quê? Porque o voto dos senhores ministros não é público. É elaborado, lavrado, dentro de seus gabinetes. Então nós temos publicidade, sim, inexistência de publicidade, porque não há um debate, como eu poderia dizer, um debate ao vivo. Não existe uma discussão de uma tese jurídica ao vivo, ela está pronta. Mas essa questão eu trago para impactar mesmo. Por quê? Voltando ao artigo 20 do Código de Processo Penal, nós temos um procedimento inquisitorial que ele tem uma dupla função: preservar a investigação criminal e preservar a figura do indiciado. Então eu vou me pegar como exemplo, porque eu gosto de fazer isso para que não haja a menor discussão acerca de estar, por acaso, inserindo A, B ou C como exemplo, ou pegando algum caso da mídia como exemplo, mas para que a gente tenha a concepção do que vem a ser publicidade, necessidade de restrição de publicidade e inexistência de publicidade quando nós formos analisar os artigos 4º e 5º da Lei 11.419. Imagine que eu tenha uma notícia criminis falsa. Essa notícia criminis falsa é pública e pode ser veiculada pela imprensa. Então vai estar lá: o professor José Carlos Araújo Almeida Filho praticou o crime de furto. Será que é verdadeira a afirmação que consta naquele boletim de ocorrência? Eu pratiquei algum furto? Eu pratiquei um roubo? Eu posso ter praticado algum crime? Posso. Posso não ter praticado crime algum. E daí a grande importância do artigo 20 do Código de Processo Penal. A garantia da instrução criminal e a garantia da pessoa do indiciado. Por quê? Porque eu não pratiquei crime nenhum. Essa é a grande verdade. Eu não pratiquei crime nenhum, mas eu já estou condenado. Estou condenado por conta de uma ideia de uma justiça midiática ou da mediatização da justiça. Então eu sou condenado pela população. Eu sou condenado porque meu nome foi veiculado num jornal, foi veiculado numa rede social, foi veiculado num telejornal. Então nós temos um problema gravíssimo e a isso nós damos o nome de publicidade opressiva ou excesso de publicidade, que vem, obviamente, ao encontro ou ao oposto total
do que seria a garantia da dignidade da pessoa humana. Então, o artigo 20 do Código de Processo Penal, ainda que tenha um quê de inquisitoriedade, ele tem também uma proteção da dignidade da pessoa humana. Então, nós não podemos ter uma concepção de que nós vivenciamos esse espetáculo e que nós vamos trabalhar, então, com a hipótese de que é possível, sim, veicular o nome de quem quer que seja numa rede social, etc. Falando em rede social, nós estamos vivenciando também um momento muito grave e crítico no que diz respeito à questão, e aí nós começamos já a trabalhar com o artigo 4º e o artigo 5º da Lei 11.419, no que diz respeito à comunicação dos atos processuais por meio eletrônico. Bom, isso é um fato comum, quer dizer, comum não, mas já foi veiculado, quer dizer, de conhecimento público, que já houve caso de delegado fazendo intimação de indiciado, então violação ao artigo 20 do Código de Processo Penal pelo Facebook. Nós temos aí várias comunicações via WhatsApp, e isso tudo nada mais é do que uma mediatização do Poder Judiciário. Nós temos uma valorização de determinados aplicativos informáticos e temos uma desvalorização da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque nenhum de nós quer ser intimado, ainda que com a certeza de que essa intimação é fruto de algo falso através de uma rede social. Essa é uma questão que deve ser muito bem trabalhada para que nós não possamos conceber como algo natural a intimação via Facebook, a intimação via WhatsApp ou a intimação por qualquer outro meio de comunicação através das redes sociais ou de qualquer aplicativo que nós temos conhecimento hoje. E toda vez que ocorre algo desta natureza, que nós temos uma intimação via WhatsApp ou que nós temos uma comunicação da autoridade policial via Facebook, vira notícia automaticamente. Então, o que nós temos? Espetacularização das cortes. Por isso a importância da leitura da obra do Guy Debord e por isso a importância de nós visualizarmos a informatização judicial através de uma visão sociológica. Bom, dentro dessa questão nós passamos então para o ponto crítico que é a dicotomia à vida, a antinomia à vida entre o artigo 4º e o artigo 5º da Lei 11.419. Bom, pelo artigo 4º, nós temos a possibilidade dos tribunais criarem o Diário da Justiça Eletrônica. Nós estamos falando do ano de 2006. E nós temos no artigo 5º a ideia de uma intimação feita através de um portal. E aí nós começamos a discutir o que é portal, o que é site. Por que nós temos a figura do artigo 5º dizendo que o advogado vai ser intimado pelo portal? Advogado não, né? Porque na realidade o artigo 5º é amplo. O artigo 5º é amplo e nós começamos a discutir uma questão que vai de encontro ao que seja efetivamente intimação pessoal. E eu acho que se faz muito necessário, nesse momento, a gente conceber o que seja intimação pessoal, o que seja intimação através do advogado e se o artigo 5º é ou não intimação. Vamos trabalhar um pouco com a ideia de intimação, então. Analisando os manuais de processo civil, nós podemos verificar com tranquilidade que eles se limitam a reproduzir a redação do CPC, ou seja, intimação é um ato pelo qual se comunica a parte para que ela produza ou que ela pratique um ato processual. A partir da edição da Lei 11.419, nós começamos a discutir um pouco essa ideia de intimação, porque a intimação é um ato direcionado ao advogado ou um ato direcionado à parte. E volta e meia nós confundimos a ideia de intimação pessoal, porque volta e meia se fala em intimação pessoal quando na realidade nós estamos trabalhando com a ideia de intimação ao advogado e não à parte. Vamos ver, por exemplo, a súmula do STJ 410, que trabalha com a obrigação de fazer que essa intimação tem que ser pessoal. Pessoal como? Pessoal na figura da parte.
Então nós podemos começar a trabalhar a ideia de intimação numa nova sistemática processual e não num novo processo, vamos deixar isso bem claro, porque a nossa última aula vai ser destinada a algumas concepções absolutamente incoerentes, porque nós vimos na aula 1, vamos replicar aqui, como já foi dito antes, quer dizer, intimação pelo WhatsApp, citação via Facebook, comunicação da autoridade policial. Nós não temos uma nova estrutura processual, mas temos uma sistematização processual dentro da Lei 11.419 de forma diversa. Então nós passamos, por exemplo, a ideia de intimação ficta. A intimação ficta, ela ocorre através da disponibilização no portal. Isso não é intimação. Além de não ser intimação, ela viola o princípio da publicidade. Então veja, quando a gente fala em publicidade no processo, ora eu tenho a espetacularização, ora eu tenho inexistência de publicidade. Ora eu violo o artigo 20 do Código de Processo Penal, ora eu violo o artigo 1º da Constituição da Constituição da República Federativa do Brasil, ora eu violo o artigo 5º da Constituição e violo o artigo 93.9 da Constituição, que, diga-se de passagem, foi ampliado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, como nós vimos na primeira aula, que foi a grande idealização para que nós tivéssemos um poder judiciário mais célere. Bom, dentro dessa concepção de intimação, nós podemos afirmar, então, que existe uma intimação real, nós temos uma intimação estrito sensu e imediata. Então vejam, já há uma construção nova da concepção de intimação. Por outro lado, nós temos uma intimação mediata e lato sensu, quando nós tratamos da ideia de intimação pessoal. A intimação pessoal estrito sensu imediata ocorre na figura da parte. A intimação lato sensu mediata ocorre na figura do advogado. Então nós temos a criação do Diário da Justiça Eletrônico e nós temos o artigo 5º, que é o portal. Bom, aqui cabe um retrospecto histórico em relação à ideia da criação do Diário da Justiça Eletrônica para que nós possamos compreender e chegar à conclusão de que o artigo 5º é inconstitucional. Flagrantemente inconstitucional. Nós tivemos 3 ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. 3869, 3875, 3880. Nas 3 ações diretas de inconstitucionalidade, o IBDE atua como amicus curiae. A ação direta de inconstitucionalidade 3869, ela discute o parágrafo único do artigo 154 do revogado CPC. Perdeu o objeto. A 3875 discute o Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça de Sergipe. E a 3880, ela impugna a Lei 11.419. Em relação à Lei 11.419, nós temos aqui a tranquilidade de afirmar que o artigo 5º e o artigo 18 são inconstitucionais. Os demais não são. Ainda que nós possamos ter uma confusão no que diz respeito à Lei 11.419, nós não temos inconstitucionalidade nela. Nem em relação ao artigo 1º, que é a grande briga da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o cadastramento do advogado junto ao Poder Judiciário. Não há inconstitucionalidade alguma no artigo 1º. Há sim no artigo 5º e no artigo 18 da Lei 11.419. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, no passado, vamos deixar bem claro, repetir, no passado, ela teve um papel de tentativa de refutar a informatização judicial. O Conselho Federal da Ordem, em 2007, quando ele ajuiza as ações diretas de inconstitucionalidade, ele teve um papel extremamente negativo no que diz respeito à informatização judicial. O artigo 154, parágrafo único, então a ação direta de inconstitucionalidade que pugna pela inconstitucionalidade do parágrafo único, perdeu o objeto. Perdeu o objeto, inclusive porque a redação se repete no atual Código de Processo Civil e não há ação declaratória de inconstitucionalidade. E óbvio que não há ação direta de inconstitucionalidade. Por que não há o pedido de declaração numa ação direta de inconstitucionalidade? Porque
os atos processuais vêm sendo praticados de forma eletrônica, à exceção do artigo 5º, sem causar prejuízo às partes. Então, né, nesse ponto, perdeu absolutamente o objeto. Em relação, esse ponto me parece interessante para que a gente tenha uma concepção do problema causado pela Ordem dos Advogados do Brasil no passado, repita-se, que não ocorre nos dias atuais. Ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade, uma semana depois, mais ou menos, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, assinava junto com a ministra Ellen Grace, então presidente do Supremo Tribunal Federal e a grande articulista de todo o processo de informatização judicial, quer dizer, na realidade, no Supremo Tribunal Federal, a partir do momento que ele assinou o Pacto Republicano, havia esse interesse de se concretizar a informatização judicial no Brasil. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil assina o ato da ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal para a criação do Diário da Justiça Eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então há uma incoerência no ajuizamento da demanda. Do meu ponto de vista, perdeu o objeto também. Não perdeu o objeto a 3880 porque o artigo 5º e o artigo 18 devem ser discutidos. O artigo 5º trabalha com a ideia de intimação pelo portal e o artigo 18 afirma, como o Código de Processo Civil afirma, que a informatização judicial vai ser regulamentada pelos órgãos do Poder Judiciário no âmbito de suas respectivas jurisdições. Bom, em relação à intimação, nós temos um grave problema. O artigo 4º da Lei 11.419, ele prevê a possibilidade da criação do Diário da Justiça Eletrônico. E por que isso? Hoje em dia, principalmente para os advogados jovens, não há qualquer discussão. Eles já nasceram dentro de uma informatização judicial, ainda que parcial, hoje quase plena, mas a maioria dos jovens advogados já nasceu com o Diário da Justiça Eletrônico. Nós tínhamos um Diário da Justiça em papel. Qual foi a ideia no início? Não, a partir do momento que ele deixa de ser no papel, que eu deixo de receber ele na minha casa, ele passa a ser eletrônico, eu passo a não ter acesso a ele. Com uma ideia de que o advogado está completamente aliado à tecnologia da informação. O que ocorria no passado? No passado ocorria que o Diário da Justiça da União, por exemplo, levava 4, 5 dias para chegar ao interior, que é o nosso caso. Petrópolis. Levava 2, 3 dias para chegar na capital. Então, cumprimento do prazo. Nós temos aí o cumprimento do prazo com 2, 3 dias. Isso gerou muito problema. E a jurisprudência se pacificou em relação a isso. A jurisprudência disse, bom, o prazo começa a computar a partir do momento em que o diário oficial chega no local. Então, havia necessidade de certificar nos autos a data em que o Diário da Justiça chegou ao órgão do Poder Judiciário. Bom, se ele chegasse no fórum no dia 1 e chegasse na minha casa dia 2, eu ia ter que imaginar que o prazo era dia 1. Mas essa discussão havia. Com o Diário da Justiça Eletrônico, nós temos a criação do D+1, provavelmente por essa questão, envolvendo já uma discussão passada no que diz respeito ao momento em que o Diário da Justiça físico chegava no meu endereço ou chegava no órgão do Poder Judiciário. Bom, o Diário da Justiça Eletrônico hoje ele é comum e nós temos efetivamente essa regra do D+1, ou seja, exclui-se o dia da disponibilização, inclui-se o dia que efetivamente ocorreu a publicação e nós temos então a publicidade do ato processual através do artigo 4º da Lei 11.419. No artigo 5º da Lei 11.419 nós temos a malsinada comunicação, porque não é intimação, pelo portal. E aí vem uma questão bastante interessante. Por que essa ideia da Lei 11.419 de afirmar o portal? Aqui me lembra uma história bem interessante. Nós temos um juiz, hoje desembargador, à época da informatização judicial, à época da discussão do projeto de lei e da promulgação da Lei 11.419, Rômulo de Araújo Mendes, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, que inclusive criou um dos melhores sistemas que eu já vi até hoje, que é o sistema de justiça moderna, que não sei por que ele não vigora. Mas era um sistema muito, 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 muito bom. Infelizmente, nós não tivemos a felicidade de trabalhar
com o sistema de justiça moderno. Nós temos aí, infelizmente, o PJE para nos atrapalhar o dia a dia. Bom, o Rômulo, à época, ele diz o seguinte: pensa bem, com a ideia do artigo 5º, nós criamos o escaninho virtual. Bom, eu já discuti a inconstitucionalidade do artigo 5º. E quando ele me afirma que nós criamos o escaninho virtual, eu parei para pensar. Bom, muitos casos de prescrição poderão ocorrer. E efetivamente ocorrerão. Porque eu tenho 10 dias corridos, de acordo com a lei, para acessar o que seria a intimação, tomar ciência daquele ato e, a partir de então, praticar o ato processual. Então, eu tenho um escaninho virtual. E não raras das vezes, nós visualizamos publicação no Diário da Justiça Eletrônico, disponibilização no mal-sinado portal. Nós vamos analisar essa questão. Mas vamos ver primeiro o que seria o portal e dentro dessa retrospectiva do que era o processo físico com acesso à internet. Bom, nós tínhamos um problema muito sério. Às vezes o Diário da Justiça não chegava ao endereço do advogado. Ou demorava a chegar 2, 3, 4 dias, como foi mencionado, na capital 1, 2 dias. Bom, o que ocorre? O advogado visualizava o site do tribunal e via publicado no dia 10, quando na realidade a publicação tinha ocorrido no dia 8. E constava certificado no processo que a publicação tinha ocorrido no dia 8, que o Diário da Justiça tinha chegado ao órgão do Poder Judiciário no dia 9, então o advogado perdia o prazo. Por questão de 1, 2 dias, se perdia o prazo. O Superior Tribunal de Justiça, à época, antes da promulgação da Lei 11.419, pacificou um entendimento de que a disponibilização de informação processual nos sites dos tribunais era meramente informativa. Com o passar dos anos, e principalmente com o advento da Lei 11.419, nós passamos a ter uma afirmação da jurisprudência que aquele ato é oficial. Oficial por quê? Porque se encontra disponibilizado numa página de um órgão público, seja no Conselho Nacional do Ministério Público, seja no Conselho Nacional de Justiça, seja no site do Tribunal de Justiça do Rio, de São Paulo, etc., aquela informação é oficial. Se ela é divergente, por exemplo, da publicação do Diário da Justiça Eletrônico, é motivo para relevar a perda de prazo. Não ocorre preclusão, então, numa hipótese dessa, quando nós temos essa distorção entre o que há publicado no site do Tribunal de Justiça e a publicação no Diário da Justiça Eletrônico. E nós não falamos em portal ainda. Bom, quando nós falamos em portal, o que nós imaginamos? O site do Tribunal de Justiça. Não, ele não é o portal. Aí vem o grande problema da Lei 11.419 com a emenda de redação. E por isso eu disse que era muito importante nós analisarmos essa trajetória histórica para que nós possamos então chegar à conclusão de que houve um erro na emenda de redação no que diz respeito ao que seja portal. Se nós tínhamos uma jurisprudência que caminhava no sentido de não admitir aquele ato disponibilizado na página do Tribunal de Justiça como sendo um ato oficial, bom, como é que eu vou resolver? Com a Lei 11.419 se resolve. Aí nós criamos o escaninho virtual. Tem uma ideia aí bastante complicada do que seja a exteriorização através do site e o que seja a disponibilização através do portal. Então nós temos uma tentativa de consertar o que a jurisprudência causava de problema, de perda de prazo para o advogado, porém criamos um maior problema, que é a inexistência de publicidade. Nós temos uma total inexistência de publicidade quando nós trabalhamos com o artigo 5º da Lei 11.419. Então, vamos retomar o artigo 4º e o artigo 5º da Lei 11.419 para que a gente tenha plena consciência de que o artigo 5º é inconstitucional. Pelo artigo 4º, pode-se criar o Diário da Justiça Eletrônica e assim foi feito. Hoje nós não temos diário físico, nós não temos um Diário da Justiça em papel como ocorria no passado. Para os jovens advogados, como eu já disse, eles já nasceram com o Diário da Justiça Eletrônica. Então isso não é algo que possa ser levado em consideração. Mas para a minha geração,
e para as gerações subsequentes, obviamente, nós temos a ideia do Diário da Justiça físico, analisando página por página, visualizando a publicação. E a criação do Diário da Justiça eletrônica, inclusive, veio com uma grande vantagem, porque como ele vem em PDF, eu faço uma busca pela minha OAB, ou pelo meu nome, pelo nome do meu cliente, e isso é muito interessante. Por quê? Porque efetivamente facilita a visualização. O que antes eu tinha que ler página por página, hoje eu tenho a tranquilidade de fazer essa busca. Porém, ainda que nós tenhamos o Diário da Justiça eletrônico, nós temos a regra do artigo 5º que permite essa publicação no portal. Esse portal, na realidade, ele é o que nós conhecemos como PJE, como o site do Tribunal de Justiça, quer dizer, os sistemas que nós apresentamos no adendo da aula 1. E aí eu pergunto, há efetivamente intimação quando nós trabalhamos dentro do portal? A publicidade do ato processual, quando essa disponibilização de informação, porque eu me recuso a falar intimação, essa disponibilização de informação é realizada através do portal, ela é pública? Não. Ela é restrita aos advogados. Nem às partes. Mas aí os senhores podem me dizer, não, mas a parte pode se cadastrar. Não, não pode. Não pode porque eu já tentei e é impossível você se cadastrar como parte. Você se cadastra como advogado, mas como parte você não consegue o cadastro junto ao Poder Judiciário. Porque os sistemas, principalmente o PJE, todos eles estão vinculados ao Conselho Nacional, à Ordem dos Advogados do Brasil. E com o aporte na Receita Federal, por conta da certificação digital. Então, somente advogado tem acesso ao portal. Isso eles estão me perguntando, mas qual o problema? Tá? Muitos problemas. E o maior deles, a impossibilidade de ingresso de terceiros no feito. Impossibilidade de ingresso de terceiros no feito. Por quê? Pode, obviamente, haver uma demanda em que eu seja um terceiro prejudicado. Pode haver uma demanda em que haja interesse da minha parte de embargar como terceiro. Há necessidade de intervenção de terceiro? Ou então a gente elimina a hipótese de intervenção de terceiro do CPC, totalmente. Vamos eliminar a qualquer possibilidade de intervenção de terceiro. Por quê? Porque tudo é feito pelo portal. E o novo CPC, infelizmente, ele não resolveu o problema entre a publicidade do artigo 4 e a inexistência de publicidade do artigo 5º. Por quê? Porque ele simplesmente afirma, na forma da lei. A intimação ocorrerá por meio eletrônico na forma da lei. Quem diz que isso é uma valorização da informatização judicial está amplamente equivocado. Porque quando eu falo na forma da lei, eu me reporto ali 11.419. Quando eu me reporto ali 11.419, eu tenho uma total inexistência de publicidade. Violação ao artigo 5º, violação ao artigo 93 da Constituição. Indiscutivelmente. Porque eu, terceiro, prejudicado ou interessado, não tenho a menor ciência de que eu possa ingressar no feito. Por quê? Porque inexistiu publicidade. E a partir do momento em que inexiste publicidade, como nós vamos conciliar a ideia de um processo constitucional delimitado pelo próprio Código de Processo Civil recém-promulgado com a inexistência de publicidade? Um processo constitucionalizado que determina que todo basilamento processual seja constitucional, como eu vou conciliar a hipótese do artigo 5º como sendo algo que seja público? Não, não é público. Então vejam, quando a gente fala em polissemia, quando a gente fala em dicotomia da publicidade, eu tenho diversos aspectos que supervalorizam a publicidade e espetacularizam a corte. Por outro lado, eu tenho a total inexistência de publicidade, que é a hipótese do artigo 5º. Essa é uma questão de fundo constitucional que o Supremo Tribunal Federal vai ter que resolver. Porque aí não adianta afirmar que nós estamos diante de um aspecto fático. Até porque, vem aqui uma crítica, o nosso sistema é todo baseado em fato. Totalmente baseado em fato. A petição inicial, se não expuser o fato, para que nós possamos ter a causa de pedido e, consequentemente, pedido, é inepta a petição. O recurso, se não tiver os requisitos intrínsecos e extrínsecos, é considerado inepto.
E o recurso eu tenho que narrar fatos e fundamentos jurídicos. Porém, quando nós alçamos aos tribunais superiores, nós temos o quê? Impossibilidade de análise do feito, porque nós estamos trabalhando com matéria de fato. Então, o nosso sistema é incoerente? Totalmente incoerente. A jurisprudência, na realidade, ela é defensiva. E quando nós falamos em jurisprudência defensiva, nós estamos trabalhando com ativismo judicial que não deveria ocorrer. O ativismo judicial, junto com a jurisprudência defensiva, tenta, de alguma forma, minimizar o impacto do grande problema que o Poder Judiciário vivencia. E o processo eletrônico seria a panaceia para resolver esse problema e não resolveu. Bom, então o que nós temos? O Supremo Tribunal Federal vai ter, com certeza, que apreciar a matéria. Porém, o Superior Tribunal de Justiça também, porque não é matéria de fato. Não é matéria de fato, porque a discussão de fundo não é se o ato foi publicado dia 1 ou dia 2. A matéria de fundo é se o ato pode ser publicado pelo Diário da Justiça Eletrônica ou se ele pode ser publicado pelo portal. Publicado não. Disponibilizado para o advogado. E aí vem outras questões envolvendo prazos no que diz respeito ao artigo 4º e ao artigo 5º que nós devemos visualizar e conceber. Bom, para que a gente possa fazer uma conclusão da inconstitucionalidade do artigo 5º e, em matéria infraconstitucional, de valorizar o artigo 4º da Lei 11.419, primeiro, nós temos inexistência de publicidade no que diz respeito ao artigo 5º. Então, nós temos uma violação ao artigo 5º da Constituição e o artigo 93 também da Constituição. Por outro lado, o artigo 4º, no seu parágrafo 2º, diz: a partir do momento em que o Poder Judiciário cria o Diário da Justiça Eletrônico, ele é o único meio hábil para a intimação dos atos processuais. Então está sanado o problema. Bom, mas nós temos uma jurisprudência absolutamente dissonante no que diz respeito à aplicação do artigo 4º e à aplicação do artigo 5º da Lei 11.419. Nós estamos aqui inserindo como material complementar um livro que são os anais do 6º Congresso Internacional de Direito Eletrônico, e seria muito importante que vocês analisem, né? É muito importante que vocês analisem o texto específico que trabalha com a questão da intimação, inclusive com essa concepção da intimação pessoal, do artigo 4º e do artigo 5º. E agora o nosso grande problema a ser enfrentado é em relação ao prazo. Ou, como dito anteriormente, quando há a duplicidade de intimação e disponibilização, ou seja, quando eu tenho a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico e quando eu tenho a disponibilização pelo portal. Essa é uma questão que tem que ser enfrentada também para que nós possamos conceber qual prazo nós vamos utilizar e se nós vamos trabalhar com prazo em dobro, se nós não vamos trabalhar com prazo em dobro. A primeira questão que nós temos que levantar é se há prazo em dobro na informatização judicial do processo. Bom, com o novo Código de Processo Civil, o que vinha sendo discutido na jurisprudência, que era oscilante, nós não temos mais o prazo em dobro na informatização judicial. Então, nós não podemos computar em dobro o prazo. Como essa aula é dedicada à comunicação dos atos processuais, consequentemente, nós estamos falando de prazo também. Não tem como nós trabalharmos com comunicação de ato processual sem trabalhar com a hipótese de prazo. E é importante nós tratarmos dessa questão, já superada aí a possibilidade de cômputo do prazo em dobro por conta do novo Código de Processo Civil que elimina, e a jurisprudência ela oscilava entre o prazo em dobro e não o prazo em dobro, pacifica-se então a questão que vinha sendo discutida com a promulgação do novo Código de Processo Civil. Porém, nós temos aqui questões bastante complexas em relação ao prazo a ser computado no processo eletrônico ou na informatização judicial do processo. E aqui vale a pena nós traçarmos um retrospecto do que se discutiu na jurisprudência, por exemplo, em relação à Defensoria Pública.
O prazo de 10 dias do portal, ainda que nós tenhamos a certeza, e que aqui vem um apego, um pedido de sensibilidade ao Poder Judiciário, para que reconheça a inconstitucionalidade do artigo 5º, ou que reconheça que infraconstitucionalmente o artigo 4 da lei, o artigo 4º da Lei 11.419, ele determina que, uma vez instituído o Diário da Justiça Eletrônico como modelo metaprocedimental, ele seja o único meio de comunicação do ato processual. Publicidade de um lado, inexistência de publicidade de outro. Bom, nós tivemos problemas em relação à Defensoria Pública. O prazo de 10 dias do artigo 5º computa-se em dobro ou não computa-se em dobro, ainda que nós estejamos trabalhando com a Defensoria Pública. A jurisprudência se pacificou no sentido de afirmar que não é um prazo em dobro. Ele é um prazo especial em dias corridos e nós não podemos computar o prazo do artigo 5º como prazo em dobro, ou seja, não há prazo em dobro. E aí eu repito, com o novo Código de Processo Civil, elimina-se totalmente a possibilidade do cômputo do prazo em dobro. Bom, vamos a questões aqui que me parecem mais pontuais e bastante complexas na informatização judicial do processo. Ainda que o Poder Judiciário caminhe no sentido de que o artigo 5º vai ser aplicado, e eu faço um apego, assim, eu aproveito esse momento da aula para fazer um apego, uma solicitação a nós advogados, a nós membros da academia, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Poder Judiciário, que efetivamente se elimine do nosso sistema o artigo 5º da Lei 11.419. É absolutamente impossível para o advogado, para o defensor, para o promotor, para quem quer que seja, trabalhar com vários sistemas e que esses vários sistemas têm vários meios de comunicação do ato processual. Então vamos trabalhar especificamente com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para nós visualizarmos a duplicidade de intimação. Aí nós já não falamos mais em duplicidade de prazo, prazo em dobro, vamos trabalhar com a duplicidade de intimação. Não raras as vezes, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nós temos a publicação no Diário da Justiça Eletrônico e nós temos a disponibilização da comunicação ou do intento de comunicação do ato processual através do portal. Aí eu pergunto, nós temos uma publicação no Diário da Justiça Eletrônico, artigo 4º, parágrafo 2º, uma vez instituído o Diário da Justiça Eletrônico, ele é o único meio hábil para a comunicação do ato processual. Eu questiono, eu tenho a publicação no Diário da Justiça Eletrônico e tenho, no mesmo dia, a disponibilização da comunicação do ato processual no portal. Como solucionar essa questão? Porque, na realidade, eu tenho uma duplicidade de comunicação. Então, vamos admitir aqui, meramente para um argumento acadêmico, que o artigo 5º seja um modelo de comunicação do ato processual. Que o artigo 5º, dentro dessa ficção jurídica criada, ele seja efetivo ato de comunicação processual. Que a gente admita que seja intimação. Então vamos admitir que o artigo 5º ele é válido. Então eu tenho a publicação no Diário da Justiça Eletrônico e tenho a publicação. Vamos trabalhar com o tema publicação, porque não é publicação, não tem publicação, não tem exteriorização do ato no artigo 5º e eu tenho no mesmo dia essa disponibilização. Fica a pergunta, qual prazo eu vou computar? Que prazo eu computo para a prática do ato processual, já que eu tenho uma duplicidade de comunicação desse ato? Vocês estão me perguntando, por que esse vácuo? O vácuo é de propósito.
nós não temos uma comunicação de ato processual pelo artigo 5º. Se nós vamos afirmar que não há comunicação pelo artigo 5º e eu tenho uma duplicidade de comunicação do ato processual, entendam, por favor, quando eu falo comunicação do ato processual, é porque a lei fala em comunicação do ato processual. Porque para mim não há qualquer possibilidade de comunicação do ato processual através desse modelo chamado sistema, através desse modelo chamado portal, através desse sujeito do processo que pratica o ato chamado sistema, e esse sistema é que vai fazer a comunicação do ato processual. Então nós não temos um sujeito do processo efetivamente comunicando o ato processual, então eu não tenho um ato de comunicação processual, mas vamos admitir a possibilidade porque isso ocorre quase que diariamente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E pode ocorrer em vários outros tribunais. Eu tenho a publicação no Diário da Justiça Eletrônico e tenho a disponibilização da informação no portal. Então os senhores poderiam me falar, bom, então vamos fazer o seguinte, o artigo 5º é muito bom para advogado. O artigo 5º ele é ótimo porque eu vou eliminar a publicação no Diário da Justiça Eletrônico e vou partir para o artigo 5º, em que eu tenho 10 dias a mais de prazo para que ele seja cumprido, o ato processual. Lê do engano. Lê do engano. Por que um lê do engano? Como nós falamos anteriormente, havia o Diário da Justiça em meio físico. Quando havia duplicidade de comunicação do ato processual no Diário da Justiça em meio físico, a jurisprudência caminhou no sentido de dizer vale o que foi publicado primeiro. Então eu tinha a publicação de um ato processual no dia 1 e, por acaso, esse ato processual era publicado de novo no dia 5, no dia 6. Era publicado em dia diferente. Bom, a jurisprudência sempre foi pacífica. A menos que haja divergência entre o que foi publicado num dia e o que foi publicado no outro, o prazo que vale é o primeiro. Sim, por quê? Porque existe um fenômeno processual denominado preclusão. Então, se eu tenho um ato processual praticado no dia 1 e outro ato processual idêntico no dia 5, que é a comunicação, né? Porque eu estou trabalhando com ato processual. A comunicação do ato processual não deixa de ser um ato processual. Esse ato processual é a intimação. Então a gente trabalha o tempo todo com ato processual. Por isso, de novo, a afirmação de que a Lei 11.419, como o novo Código de Processo Civil, quando trabalha com a informatização judicial do processo, não está trabalhando com um novo modelo processual, mas está trabalhando com procedimentos. Então, diante dessa afirmação, se eu tinha uma jurisprudência no passado que trabalhava com a duplicidade de intimação, eu hoje posso trabalhar com a mesma ideia do passado no seguinte sentido: se eu tenho uma duplicidade de intimação, vai valer a regra básica, que é do artigo 4º. Então é mais um motivo para que nós cheguemos à conclusão de que o artigo 5º, além de inconstitucional, ele não gera qualquer efeito. Porque se eu tenho a publicação no Diário da Justiça no dia 1 e tenho a disponibilização da informação no portal, vai valer, sem dúvida nenhuma, a publicação no Diário da Justiça Eletrônica. E eu não tenho a menor dúvida. Se eu estou trabalhando com uma hipótese, e aí vem a crítica sempre, se eu estou trabalhando com uma hipótese de jurisprudência defensiva, ela jamais vai admitir que a publicação no Diário da Justiça Eletrônico seja inferior à disponibilização no portal. Então vem aqui mais um argumento concreto e sólido para que haja uma abolição total do artigo 5º da Lei 11.419. E não raras as vezes, repito, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro publica no Diário da Justiça Eletrônico e disponibiliza a informação no portal. Se eu vou me valer da regra do artigo 5º, então eu computo. Bom, pelo Diário da Justiça Eletrônica eu tenho o D mais 1. Eu vou excluir o dia da disponibilização, incluo o dia da publicação, né? Porque na realidade praticamente vai dar na mesma coisa. E eu tenho 10 dias para cumprir o prazo, ou 15,
ou 5, ou 48 horas, não importa. Mas eu tenho a publicação ou disponibilização no portal. Então, para mim, é mais fácil. Eu vou esperar 10 dias para ser intimado, que não é intimação, tacitamente. Bom, então eu vou computar o prazo do portal. E eu não tenho a menor dúvida. Nós estamos trabalhando com prazo, que é uma questão bastante complexa. Nós estamos trabalhando com prazo. Se nós estamos trabalhando com prazo, vamos analisar então esse retrospecto em relação à duplicidade de intimação e a uma ideia de uma jurisprudência defensiva que vai caminhar certamente no sentido de dizer vale o artigo 4º. Então é mais um argumento que nós temos para combater essa ideia da disponibilização desse ato processual através do portal. E por que eu estou fazendo essa afirmação de forma tão categórica e pugnando assim por uma sensibilidade do Poder Judiciário? Em todos os eventos nos quais eu participei, o Poder Judiciário presente afirmava: para o advogado é muito melhor a intimação pelo portal. Para o advogado é muito melhor que ele tenha acesso ao portal, a gente elimina o Diário da Justiça Eletrônica. Então eu já estou ultrapassando a fase da publicidade, estou entrando no discurso do Poder Judiciário. Não é óbvio que não é. É óbvio que não é. Se eu trabalho com o Tribunal de Justiça do Paraná, se eu trabalho com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se eu trabalho com o Tribunal de Justiça de São Paulo, se eu trabalho com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, além dos tribunais superiores e do segundo grau de jurisdição, eu vou ter que perder o meu dia inteiro analisando o portal. Ao passo em que a publicação no Diário da Justiça Eletrônica ele resolve esse problema. Porque a publicação nós temos vários meios para ter acesso a ela, seja por contratação de recorte, ainda é chamado recorte, né? Ainda que nós estejamos numa fase totalmente eletrônica, mas nós recebemos essa informação. Nós baixamos o PDF de qualquer tribunal e vamos ter acesso às nossas intimações nos tribunais nos quais nós efetivamente trabalhamos. Agora, a intimação pelo portal, ela simplesmente torna a vida do advogado absolutamente caótica. Porque qual o contra-argumento que eu utilizo quando eu estou num debate perante o Poder Judiciário? Bom, o senhor tem uma vara para administrar. Eu tenho vários processos. Nesses vários processos podem ter várias comarcas. Esses vários processos podem ter várias jurisdições em estados diferentes. E óbvio que isso inviabiliza a vida do advogado. E como vai ser inserido aqui, como material complementar, um panorama dessa Torre de Babel, que nós denominamos Torre de Babel, que são os vários sistemas que nós temos, há tribunais que têm 3, 4 sistemas diferentes. Então eu trabalho com o Projude, eu trabalho com o IPROC, eu trabalho com o PJE e trabalho com o sistema próprio do tribunal. Isso em primeira instância. Em segunda instância ainda tem a mesma possibilidade de trabalhar com vários sistemas diferentes. Então não é possível e não é crível e não é razoável que o advogado trabalhe com essa disponibilização através do portal, que na realidade é uma criação, e eu não tenho a menor dúvida disso, que foi um dos erros de emenda de redação da Lei 11.419, quer dizer, no caso do projeto de lei 5818/2001, para solucionar um impasse que havia em relação a essa questão, se o que era produzido, publicado, disponibilizado e informado através do site do Tribunal de Justiça era considerado ou não uma informação oficial. E aí vem essa questão, porque na realidade o site é um portal. O site do Tribunal de Justiça é um portal. Então, com a Lei 11.419, a gente começa a trabalhar a ideia de portal de outra forma. Bom, o site do tribunal é uma coisa, o portal é outra, absolutamente diferente. Porque é óbvio, até para o cidadão comum tem acesso ao site do Tribunal de Justiça, mas não tem acesso ao portal. Bom, aí os senhores vão me falar, com toda a razão, pode vir a crítica. Portal e site é a mesma coisa, concordo, não discuto. Eu nem vou entrar nesse ponto.
Eu não discuto. Mas é uma outra questão a ser tratada na informatização judicial, porque eu crio uma figura jurídica em que site é uma coisa, portal é outra totalmente diferente. O site disponibiliza a informação, o portal também. O site não vai servir para mim como base de comunicação de ato processual, porém o portal vai. Ah, mas aí tem uma contrariedade no que você falou antes em relação a eu considerar o que foi disponibilizado no site como informação oficial. Sim, desde que eu esteja trabalhando com o Diário da Justiça Eletrônico. Se há uma certidão dizendo que a publicação do Diário da Justiça Eletrônica ocorreu no dia 1 e no site do Tribunal de Justiça tem a informação que foi publicada no dia 2, então vamos utilizar a informação do dia 2. Óbvio, até para nós termos uma pacificação do conflito. Agora, se eu tenho uma ideia de portal, eu tenho uma ideia absolutamente diferente. Até porque não está acessível à parte. Não está acessível à parte. Aí vem uma outra questão. Se eu estou trabalhando com PJE, eu não posso fazer uma busca no PJE. Eu, pessoa física, não advogado, eu não posso fazer uma busca porque o PJE vai me impedir a publicidade processual. Então, é impossível, como dito, a intervenção do terceiro. Então vamos eliminar a intervenção do terceiro no Código de Processo Civil. É uma solução. Ah, se o terceiro for prejudicado, ajuiza uma demanda, ajuiza uma ação declaratória incidental, recorre. Se bem que ele não vai poder recorrer, né? Porque imagina a hipótese de trânsito em julgado. E não raras às vezes ocorre. Não raras às vezes ocorre. É muito comum. Eu vou trazer aqui, por exemplo, um caso que aconteceu comigo de um processo que tramitou eletronicamente o tempo todo. E não havia disponibilização, em hipótese alguma, no Diário da Justiça Eletrônica. Ele caminhou totalmente pelo portal. Como o meu cliente teve conhecimento da demanda? Quando houve a reintegração de posse. Quando se efetivou a reintegração de posse, então havia A e B discutindo, e na realidade existia uma discussão ali de domínio, e que o domínio do terceiro foi prejudicado. Bom, se eu trabalho para uma empresa, é óbvio que eu vou monitorar ela. É óbvio que eu vou fazer busca nela. Eu vou entrar no site do tribunal, vou fazer a busca. O PJE, ele vai inibir essa busca. E pedindo, mais uma vez, a publicidade processual. Então, veja, já que nós estamos falando de publicidade para encerrar essa aula 2, para que a gente então possa partir para a aula 3 e trabalhar com o novo Código de Processo Civil, nós temos uma dicotomia, nós temos uma polissemia. Na realidade, quando a gente fala em publicidade processual, ora eu tenho excesso, ora eu tenho espetáculo, ora eu tenho uma inexistência total de publicidade. Isso não quer dizer, em hipótese alguma, e aí vai ser o objeto da aula 4, em hipótese alguma, que a informatização judicial ela trouxe um novo modelo em que permita, por exemplo, um ativismo maior ainda. Nós vamos analisar na aula 4 o princípio da conexão. E os senhores vão falar, não, conexão é fixação de competência, então isso é tranquilo. Não, infelizmente não. Nós temos a criação de uma teoria, porque nós não podemos falar em princípio da conexão, porque, obviamente, essa ideia de conexão que se trabalha hoje num ativismo judicial muito grande, primeiro, porque não é regra de fixação de competência. Segundo, porque não é princípio, porque não há qualquer elemento dentro dessa ideia da conexão que vá me afirmar que eu estou diante de um novo princípio. Isso tudo vem dentro de uma ideia de uma sociedade em rede, construída em rede, de acordo com o Manuel Castells. E aí eu prefiro trabalhar com a ideia do Bauman, porque nós temos uma sociedade líquida. Então vamos eliminar a liquidez, vamos eliminar essa ideia de que nós vivemos em rede, porque na realidade nós somos humanos. E o grande apego, né, o grande apelo que nós fazemos em todos os nossos eventos e principalmente nesse curso, é que nós tenhamos o processo como ele é pacificador de conflito. Se ele é pacificador de conflito, ele tem que ser um processo humano. Ele não pode ser um processo em rede.
Eu não posso admitir que o processo em rede criou uma nova concepção processual. Eu não posso admitir que um processo em rede ele vá permitir que eu tenha um ativismo de tal maneira que eu produza a prova. E essa é a ideia da conexão. Eu vou deixar isso como um suspense para que vocês assistam a aula 4, mas isso é um absurdo. Então, analisando o que nós vimos na aula 1, na aula 2, e isso vai ser passado na aula 3 e na aula 4, a nossa maior preocupação, e esse é o grande recado que deve ser passado em qualquer momento ou em qualquer curso que a gente trabalhe com direito eletrônico, é que além da informática, e muito além da informática, está o humano. Nós temos que valorizar o aspecto humano. Nós temos que valorizar, no caso do direito processual, a pacificação do conflito. Porque pacificar litígio é fácil, pacificar o conflito não é fácil. E aí vem uma outra questão, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma hipótese de mediação por meio eletrônico, como é que eu vou conseguir mediar as partes? O ideal é olho no olho. Videoconferência para interrogatório de preso. São violações que nós vivenciamos aí no dia a dia. Violação da dignidade da pessoa humana. Porque é absolutamente diferente esse contato que eu estou tendo com vocês através de um curso online do que o contato que nós temos dia a dia, numa sala de aula, num congresso, num evento. Então já vem aqui mesmo dentro do curso o chamado para que nós sejamos mais humanos, para que nós não deixemos que a máquina efetivamente tome conta de nós. Eu vou fazer aqui um apelo. Vou fazer, na realidade, não é um apelo. Eu vou pegar um trecho da obra do professor Túlio Viana, da Universidade Federal de Minas Gerais. Desculpem eu ter falado apego, né? O professor Túlio Viana, na sua obra Transparência Pública, Opacidade Privada, foi objeto da sua tese de doutorado na Universidade Federal do Paraná, ele trabalha exatamente com essa ideia de que o mundo eletrônico, em determinados momentos, nos leva à Matrix. Você escolhe a pílula azul ou você escolhe a pílula vermelha? Então, quando nós visualizamos essa questão da informatização judicial, se você escolhe o Diário da Justiça eletrônico ou o portal, você está diante da pílula azul ou da pílula vermelha. Essa é a grande questão. Ou você está diante da humanização do processo, ou você está totalmente afeito à desumanização do processo. Se nós vamos admitir que a informatização judicial do processo, ela cria uma nova concepção processual, em que eu posso ter um ativismo judicial do juiz produzindo prova com essa teoria da conexão, princípio jamais, com essa teoria da conexão, e detalhe, absurdo, porque conexão é critério de fixação de competência, mas nós vamos analisar isso dentro das críticas que vão ser feitas na aula 4. Eu estou vivenciando Matrix, então a informatização judicial não pode chegar a esse ponto. Eu não posso chegar ao ponto, por exemplo, de ter uma publicação no Diário da Justiça eletrônico e ter, ao mesmo tempo, a disponibilização no portal, que na realidade é o site. Essas questões, elas devem ser trabalhadas de forma sociológica. Então, se eu vou trabalhar com uma ideia de castelos, por exemplo, eu vou trabalhar com uma sociedade em rede, eu trabalho dentro de uma sociedade em rede. Se eu vou trabalhar com a ideia do Bauman, eu vou trabalhar com uma ideia de liquidez. Então eu vou combater a liquidez. Eu não quero uma sociedade líquida, eu quero uma sociedade presente, eu quero uma sociedade humana. Se eu vou pegar o texto do Boaventura, que ele trabalha com a ideia de que as tribos, ela trazia comunicação a partir do momento em que a solução do conflito era levada para a comunidade como um todo, com a informatização judicial do processo e na concepção do Boaventura, ela vem muito mais como meio de estatística do que efetivamente como aceleração do poder judiciário. Eu concordo com ele. Por quê? Eu passo de um momento absolutamente humano para um momento absolutamente desumanizado. Então eu deixo de ser parte, eu deixo de ser advogado, eu deixo de ser humano e passo a ser um número estatístico. Eu passo a ser número para ser computado numa estatística. E é óbvio que a nossa ideia é trabalhar com a pacificação do conflito. Uma mediação por meio eletrônico não vai resolver absolutamente nada, vai ser computada como uma estatística. Eu vou ter uma sentença de mérito, porque eu tenho um acordo após essa mediação. E aí eu questiono, você em algum momento em que eu estou
trabalhando com questões aqui de prazo, etc e tal, e no vácuo que eu deixei, você teve possibilidade de debater comigo alguma coisa? Não, não teve. Não teve. Então, a partir do momento em que não há essa possibilidade de comunicação, não, você vai me mandar um e-mail, vai entrar na tutoria, vai fazer alguma questão, perfeito. Mas isso vai pacificar o conflito? Óbvio que não vai pacificar o conflito. É óbvio que essa interação ela é importante, sem dúvida. Você está em Manaus, você está no Pará, você está em qualquer lugar do mundo, do Brasil, do mundo, e está tendo a possibilidade de ter acesso ao conhecimento, ampliar o objeto da discussão para que nós caminhemos para uma informatização racional, porém, você não tem um contato humano, que é fundamental. Uma dúvida surge no exato momento em que eu estou dispondo, estou aplicando uma teoria que é minha. E você é contrário a essa teoria, então você tem o direito de se contrapor a ela e nós criarmos um debate e a partir do debate surgir a solução. Então é impossível que nós tenhamos a informatização judicial como um meio de eliminar o humano e nós transformarmos tudo em máquina. Então fica aqui, nesse encerramento da segunda aula, um apego à humanidade. Vamos eliminar o portal, porque o portal não é humano, o portal é Matrix. Essa é a grande realidade. O portal é algo que não existe. O portal é imaterial. O portal, ele, além de ser inconstitucional, eu tenho vários fundamentos sociológicos e filosóficos para dizer que o portal é absolutamente contrário a toda uma ideologia processual. A construção de um processo constitucional como o novo Código de Processo Civil vem à tona para afirmar o que a academia já dizia, o processo tem que ser constitucionalizado. Hoje está positivado, mas não era positivado. No Código de 73 não havia essa positivação em relação ao processo ser constitucionalizado. Bom, já que nós temos tanta necessidade do direito positivo, o novo Código de Processo Civil vem e afirma, não, nós temos um direito processual constitucional. Se ele é um direito processual constitucional, nós temos que valorizar a dignidade da pessoa humana. Nós temos que valorizar a publicidade. Então nós entramos num embate em que a publicidade ela pode ser prejudicial e nós vamos entrar num outro embate em que a inexistência de publicidade é prejudicial. Ambas as formas são prejudiciais. O excesso de publicidade é prejudicial, a inexistência de publicidade é também prejudicial.